Olá, colegas da odontologia! Estamos de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre falando de temas importantes, temas sensíveis, temas discutíveis, que são de suma importância para a odontologia, para a classe odontológica e para a sociedade. Nesse momento, tenho o prazer de apresentar uma mesa de trabalho junto com a minha colega Carla Hermes. Olá, Carla, tudo bem? Olá, Marcelo. Conselheira também. Uma mesa que é composta por pessoas que têm dignificado a nossa profissão, principalmente no que diz respeito a pacientes com necessidades especiais. Vou pedir para a Carla apresentar os componentes da mesa e continuarmos o nosso trabalho. Então, estamos aqui, para apresentar a nossa convidada especial, doutora Clélia Tourinho, especialista em 3 áreas dentro da odontologia, com pacientes com necessidades especiais, atendendo, os pacientes com deficiência, e odontogeriatria e também saúde mental. E temos também, ela ainda é atuante na clínica privada, como professora também de uma faculdade privada dentro do estado, já foi coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas da URES, lá da Presidente Vargas, e também é concursada, já aposentada, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E Carla, ela também é presidente da APONE, que seria a Associação para Pacientes com Necessidades Especiais, e também seus familiares. Mas aí eu vou te pedir para apresentar também o outro componente da mesa, Então, temos aqui o doutor Renato, conselheiro, do nosso Conselho Regional, aqui do Estado, e muito bem representando, toda a nossa classe, com toda a sua área de atuação, e gostaria que ele fizesse, depois da doutora Clélia, as suas considerações iniciais. Doutora Clélia, inicialmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre os pacientes com necessidades especiais, a especialidade, e assim, para nós será muito bom um pouquinho de diálogo para entender como funciona bem essa engrenagem do atendimento de um paciente com necessidade especial. Antes disso, eu gostaria também de dar um abraço à Penélope, que sempre tem estado conosco aqui e hoje não está ausente por um motivo justificável, mas que estamos aqui fazendo o trabalho também de uma equipe do Conselho. Muito obrigado, doutora Clélia. Faça as suas considerações iniciais, por favor. Olá, tudo bem, meus colegas? Eu quero agradecer a oportunidade de poder divulgar a nossa especialidade, até para chamar a atenção dos nossos colegas e também do público em geral, de quem assiste, que tenha na família ou conheça alguém que tenha uma deficiência, que é possível tratar também odontologicamente essa pessoa. Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar isso. Obrigado. Renato, suas considerações iniciais. Então, é uma satisfação novamente estar aqui, com nossos amigos da odontologia, presidente Marcelo Folha, do nosso conselho, nossa amiga Carla Hermes, também conselheira, e a doutora Clélia Tourinho. A gente sabe desse assunto que é tão importante para a sociedade hoje, A gente sempre busca isso aqui no OdontoCast, trazer assuntos que realmente são atuais e que tragam essa relevância tanto para a sociedade quanto também para a nossa classe da odontologia. E esse assunto, paciente com necessidades especiais, a gente vai fazer algumas perguntas sobre isso, é fundamental porque nós que estamos na clínica diariamente, nós lidamos com isso diariamente. Hoje em dia é tão comum, pacientes que precisam de uma atenção diferenciada. E hoje está recebendo você com toda a sua experiência, com todo o seu tempo aí, são mais de 5 décadas de atendimento. Nossa, eu vou fazer agora 14 anos de formado, então tá lhe ouvindo é um privilégio para mim. Muito obrigado. Que bom, Renato. E assim, eu já vou iniciar logo pela primeira pergunta, tá, doutor? Pode. Vamos lá? Então, assim, primeiro também eu queria pedir desculpas porque eu tô com a garganta bastante irritada e a voz está saindo meio diferente, mas vamos lá, a gente está na luta. Doutora, o que a motivou a trabalhar com PNE a partir de 2003,
né? Porque até 2003 não havia a especialidade, 2001, 2003. Talvez tenha sido conviver com a dor de um paciente, ou foi outro motivo? Olha, foi outro motivo. Conte a sua história. Pois é, vou contar no início. Quando entrei para o Serviço Público Federal, como eu saí da faculdade, fiz a UFPA, ainda era ali na Praça Batista Campos, eu nunca na faculdade, durante todo o tempo, vi sequer um especial. Nenhum era atendido lá. Eu saí de lá, assim, como a maioria na época, ignorando essa clientela que existia, né, e que não era assistida. Fui aprovada, fui contratada, comecei a trabalhar, né? Então, também ninguém aparecia, né, nessa situação. Porém, em 1977, né, o governo federal lançou uma portaria, que ainda era na época MEC, Ministério da Educação e Cultura, e MPAS, Ministério da Previdência e Assistência Social, Sim. a 477/77, de 10 de agosto de 1977, em que designava o Serviço Público Federal atender todas as pessoas com deficiência, em todas as áreas da saúde. Então, nesse momento, convocaram todos os nossos coordenadores de odontologia de todos os estados para uma reunião, parece que foi em Rio de Janeiro ou Brasília, não lembro bem. Era nosso coordenador, na época, o doutor Aloysio Nascimento. Eu trabalhava lá com crianças de 7 a 14 anos, já tinha trabalhado com grávida, e quando a gente começa, a gente aceita tudo, plantão, urgência e tudo, né? Tudo curiosidade, ver como é, né? Aí, então, quando ele voltou de lá, vendo isso, ele veio com a incumbência de escolher um dentista para começar o programa que eles estavam elaborando para atender o deficiente. Aí ele entrou na minha sala e me comunicou que eu tinha sido escolhida. Eu tomei o maior susto, porque eu não sabia nada sobre coisa nenhuma relativa à deficiência, né? Aí eu disse para ele que eu tinha medo, então ele disse que eu digo, não, eu tenho medo de matar uma criança dessa, porque eu não sei o que fazer, né? Aí ele disse, você está escolhida e pronto. Se você não aceitar, eu te mando te demitir. Aí já viu, você... Missão, né? Foi missão. Aí... Eu já tinha visto na senhora uma Potencial. capacidade para atender um paciente com necessidade especial. Aí foi que ele, no dia seguinte, chegou na minha sala com um livro. Tome, leia, estude e trabalhe. Tchau, foi embora. Então não foi uma situação de dentro para fora, foi de fora para dentro. Fora para dentro. Eu vim para casa, eu fiquei em desespero, chorava, não sabia o que fazer. Aí o doutor Edir Alves... Um abraço para o doutor Edir também, nosso confrade da academia. Pois é. Ele, né, veio, que tinha uma filha deficiente. Minha filha, se acalme, eu vou lhe ajudar, vou lhe orientar. Comece com prevenção. E começou a me dar orientações. O braço que a senhora precisava de amparo. Vamos fazer fotos. Aí me incentivou a fazer. Começamos. Ele me levou até para fazer um curso que teve na universidade para professoras, para lidar também, porque, como era Ministério da Educação, foi instalado também no Brasil todo a educação especial nesta portaria 477, entendeu? Uhum. Então era tudo, educação, era especial, atendimentos especiais, tudo, né, dentro. Era uma Saúde, situação inclusiva, né? E era uma portaria abrangente, né? Todas as profissões. E nem se falava ainda de inclusão social, Não. como se fala hoje. 77, olha, antigo, né? Aí, resultado, até farmácia tinha que fornecer a medicação que eles precisassem. É uma portaria enorme, mas abrangendo todas as áreas. Ela ainda está em vigor. Está em vigor. Aí, depois dela, vieram outras complementando, né? Vindo até que chegou quando em 2000, numa da segunda reunião da ANEL, foi considerada como uma especialidade odontológica, né? Foi paciente com necessidades especiais, a odontogeriatria, outras que tem. Isso foi em 2001, né? Em 2001. Mas foi oficializada pelo Diário Oficial, se eu não me engano, foi 20
de janeiro de 2002. Aí passou a ter vida a especialidade, por isso que Aí em 2003 a senhora se tornou especialista. Aí foi que eu fui, como eu digo assim, comecei Do zero, a né? especialidade foi Do assim, zero, né? no zero, como eu digo, eu me sentia como se eu estivesse num quarto escuro, pintado de preto, sem saber para onde ir. Aí teve que começar descobrindo. Acende uma luz aqui, né? Aí Não como tem aquela ver. velha história, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os Capacita, escolhidos, é né? verdade. Então, a senhora virou realmente uma grande referência, não só para pacientes com necessidades especiais, mas na pediatria, na geriatria também, que são especialidades que hoje têm muita importância, que não tinham há décadas atrás, né? Inclusive, nessa época lá, como eu falei, eu estava trabalhando com criança de 6 a 14, aquela idade que a troca da dentição, né? Mas às vezes vinham os mais novinhos, com os dentes todos estragados e tudo. E eu tinha a ideia, que depois até consolidou com o Dr. Walter, né? Que tinha que começar a cuidar desde o bebezinho, né? Isso. Aí eu sempre achei que a prevenção era o ponto de partida para a saúde. Não só odontológica, mas toda, como ser humano, né? Então, isso depois a gente foi misturando com o que foi vendo, os tipos de paciente, né? Aí foi adaptando, né? E eu estava tão insegura, né? E tal, eu digo, meu Deus do céu, nessa época eu frequentava um centro espírita, eu digo, não sei por que aconteceu isso comigo. Aí a dirigente dizia assim, por que não contigo? Eu digo, eu não sei. Aí, quando foi um dia, chegou, como eu digo assim, parece tudo encaminhado, né? Aí chegou um casal com uma criança no colo, assim, um tamanho mais ou menos crescidinha, e eu perguntei a idade, 8 anos, e vi que ela não tinha movimento, né? Nessa época eu não sabia nada, então a mãe disse, não, ela não tem movimento nenhum, né? E ela ainda é cega. Eu digo, meu Deus, né? Hoje eu sei que ela era uma tetraplégica, porque não tinha movimento nos 4 membros, né? Então ela E quando ela abriu a boca, doutora? Quando os médicos encaminharam, né, eu perguntei, era porque ela chorava muito e ninguém sabia o que era. Então, um deles lembrou que poderia ser os dentes. Então, eu fui examinar os dentes da criança todos com cárie, alguns até com abscesso, e eu vi que a pobrezinha deveria estar com muita dor. Sim. Né? Então, a partir desse momento, cuidei dela e tudo. Quando eu terminei o atendimento, eu fui ao doutor Aloysio e disse para ele, bom, hoje eu vim te dar a resposta final. Eu estava balançando, né? Ficava, não, cheio de eu dúvida, vou né? assumir, porque aconteceu isso, relatei. Eu acho que Deus quer que eu faça alguma coisa diferente na profissão. Então, pode contar comigo. A partir daí, eu passei a atender só o especial. Então eu tenho certeza que a pergunta que eu fiz lá no início, ela tem fundamento. A partir desse dia, foi o marco, né? Que a senhora cuidou da dor da paciente, ficou sensibilizada com essa dor, com esse sofrimento, a senhora entendeu a sua missão. E até hoje eu falo com vocês, parece que eu estou vendo a criança entrando no colo da mãe. E como brilha, né? E a senhora deu paz para essa. E como brilha os espírito, seus né? olhos, doutora, quando fala, né? Porque assim, dentro da nossa área, não é uma área fácil, porque a gente lida com uma dor intensa muitas das vezes. Então, ter essa sensibilidade, né? Se colocar no lugar do outro, de querer um recurso, um atendimento, é uma questão de humanização. E hoje a odontologia está, né? De forma muito clara, extremamente humanizada, onde a gente tem essa sensibilidade. E eu fico muito feliz, né? Porque de ver a senhora com toda essa história, com toda essa bagagem, com todo esse currículo extenso, e a senhora se dedicar a uma área tão nobre, né? Que lida com a sensibilidade deste paciente, que muitas das vezes não lhe dá um retorno tão imediato deste alívio que ele está sentindo ao ser atendido. E Folha, eu acho importante no relato da doutora, né, a gente perceber que ela precisava só de alguém encaminhar, né, ela precisou desse direcionamento, né, e ela percebeu, né, que existia uma lacuna ali e que ela tinha recebido essa missão. Então, é muito legal a gente perceber isso, porque hoje muitas pessoas assim, tratam por vários motivos menos
A humanização, menos né? vendo a dor do paciente, entendeu? E a gente perceber isso com toda a experiência da doutora é muito louvável e motivo de doutora, parabenizar. eu vou lhe dizer assim, os parabéns eles realmente são redundantes para uma atuação como a sua. Eu e a Carla, nós trabalhamos com um programa social, Sorrisos Ribeirinhos, e eu tenho 30 anos de carreira na odontologia. O dia mais feliz da minha vida foi o primeiro dia que eu comecei o Sorrisos Ribeirinhos, que quando eu vinha pilotando a minha lancha, eu comecei na minha lancha, eu chorei no meio do rio. Foi muito emocionante. Não tinha dinheiro que pagasse aquilo, como eu acho que não tem dinheiro que pague a sua atuação. Tá? Porque, olha, todas as minhas colegas, nenhuma mais trabalha. Ainda dizem, para que tu ainda estás trabalhando? Porque eu ainda não terminei minha missão. Eu só vou parar quando eu ver que tem outros cuidando, né? Isso é muito importante. Eu vou até antecipar essa pergunta, tá? Seria uma pergunta mais à frente, mas eu vou antecipar. Além da sua atuação com o paciente, a sua responsabilidade e compromisso na atuação de formar outras pessoas que vão assim, de suceder, não de substituir, mas de suceder num futuro para aliviar a dor, aliviar o sofrimento da sociedade, de pacientes com necessidades especiais. Então, a responsabilidade e o compromisso sobre esses novos especialistas, ela é de uma grandeza também significativa. Fale um pouco sobre isso, sobre formar novos colegas para atender pacientes com necessidades especiais e seus familiares. Olha, quando a gente leciona, a gente tem uma turma heterogênea de educação, ninguém sabe qual é a orientação familiar a respeito da deficiência, né? Então, como eu vejo isso, eu começo com eles para tentar logo fazer, como às vezes o pessoal lá da turma diz, faz terapia de choque. Não, eles têm que cair na realidade. Eu começo conversando com a turma, né, sabendo que não, se alguém conhece, tem na família, que às vezes tem alguém na família, também já é diferente. Digo, mas de uma maneira geral, nós temos que lembrar, principalmente, antes de tudo, que a deficiência ela tem duas origens, duas etiologias, congênita e adquirida. Eu digo, ninguém que é deficiente é feliz porque é deficiente. O que nasce tem, às vezes, um outro sentimento, dependendo do tipo de deficiência que ele tem. Aí eu cito o cego, né? O cego que nasce congênito, ele não sabe o que é cor, não sabe nada disso. E tem as deficiências que são adquiridas. Vou lhe interromper só um minuto, que talvez seja tão problemática quanto a congênita, porque quem adquire já teve uma outra vida que não tinha deficiência, então ele tem uma outra referência de vida e o emocional dele acaba ficando mais abalado ainda por ter chegado a essa condição. Desculpe ter interrompido, mas eu precisava. Não, tá. Pode ser, sim. Aí, então, eu pergunto para eles assim, digo, olha, então, área adquirida, todos nós aqui nesta sala somos vulneráveis de acontecer. Então, aí eu pergunto para vocês, me digam, se um dia vocês sofrerem um acidente ou uma doença ou alguma coisa que aconteça, que você fique privado de uma função ou mais grave até. Ele disse, como eu falei da cegueira, eu disse para ele, você, se hoje que você vê, você fique cego, vamos supor. Você quer ser rejeitado? Você quer ser exilado de um atendimento da sociedade ou você quer ter incluído e com as limitações corrigidas pelas arquiteturas modernas, tudo que a gente já vê hoje em dia. O pessoal fica assim, né? Vamos meditar? Sim. É reflexão, né? Vamos meditar? Vamos agradecer a Deus hoje que nós estamos bem e podemos cuidar daqueles que já não estão bem, ou porque tiveram um problema, ou porque nasceram assim. Um AVC pode deixar um paciente portador de necessidade especial. Eu disse, ele, inclusive, você tem que ser, para ele, até o dentista amigo, conhecer mais a vida dele, não fazer um atendimento pura, simplesmente profissional. Converse, procure saber a vida dele, para você procurar ser amigo.
Se você conseguir fazer isso, você vai ter a retribuição de um amigo que, olha, a gente recebe coisas, às vezes, que o que eles têm, às vezes, no serviço público, são pobres, né? Eu ganhava ovo, eu ganhava pato no dia do auxílio, eu nunca comprei pato, entendeu? Eles trazem o que eles podem, né? É verdade. Eu disse, e outra coisa, de que vocês forem trabalhar em serviço público, vocês vão atender uma clientela pobre, muito pobre, né? E além de tudo, às vezes com um filho deficiente. Mas não esqueçam nunca, sendo mesmo a clientela normal, tudo, trabalhadora, pobre, o emprego do serviço público para vocês só existe porque esse povo é pobre. Se ele tiver dinheiro, ele não vai lá. Né? Então, trate como gente, como você gostaria de ser tratado se estivesse no lugar dele. Vamos fazer esse treinozinho de inversão de posição? Perfeito. Né? Eu disse, vamos meditar? Aí uns falam, outros dão opinião, conhecem, alguém conhece, aí rola uma conversa, e de vez em quando sempre eu digo, não esqueçam disso. Aí cito até o exemplo da Débora, né? Nossa colega, Sim, digo, olha, ela é uma sim. superação, ela faz dança e cadeira de Grande roda. abraço para Débora tudo. também, ao qual eu sou Inclusive, muito fã. Eu vi ontem no jornal, ela vai viajar agora representando o Vai, Brasil para a Rússia vai. para dançar. Vai. Ah, é? Fala, em cadeira de roda. E continua atuando na odontologia. É uma pessoa que teve uma adversidade, mas não ficou incapacitada. Muito pelo contrário, a superação dela capacitou mais ainda. Ela Beijo, descobriu Débora. outras habilidades nela, né? Exatamente. Isso que eu mostro para eles, é uma colega nossa, até porque eles vão ser dentistas, né? E a Débora vai vir também no Odontocast. Ótimo. Pode esperar. Eu digo pra Doutora- ele, eu digo, Doutora Carla, doutora, pegando esse gancho do que você falou, né, sobre a pergunta de formação, né, de novos colegas e tudo, nessa área de ensino, eu acho muito importante ampliar essa visão às vezes, porque às vezes a pessoa está ali na faculdade e abre o olho só para o implante, para orto, e perde essa área de atuação que além de ser uma área que eu considero, eu atendo pacientes também assim, eu acho uma área muito bonita em termos de dedicação, é uma área que eu acredito que é pouco explorada, entendeu? Pouco investida em termos de pessoas em relação a outras. Então, eu não sei se é essa a sua percepção também dentro da sala de aula, dentro do ensino. não, é como ela até falou, o aluno entra pensando em ganhar muito dinheiro. O que é que dá dinheiro? Olha, um já teve e me perguntou, professora, se eu fizer PNE, eu vou ganhar dinheiro? Se vai. Se você for competente mesmo, vai. Verdade. Porque um avisa o outro, quando você vê, tem várias pessoas. É Diz, olha, verdade. nas escolas especiais, se você tiver uma mãe satisfeita com o atendimento, ela orienta as outras a te É procurar. verdade. Ele Exatamente. diz, olha, se você desenvolver a especialidade, você vai trabalhar em hospital, você vai conhecer outras pessoas, aí o pessoal do hospital também já vai conhecer. Eu disse, o que eu vivi, tudo isso, foi assim. Aí quando entrei no hospital, eu era como se fosse um marciano chegando na Terra ou vice-versa, né? O que é que você veio fazer aqui? Aí eu tinha que explicar para todo mundo, até que foi, aí nessa época, foi na terceira, eu acabei sendo incluída no grupo todo, né? Da equipe, Aí, né? Agora, como eu digo, anestesistas ainda tinham uns que eram, desse Resistentes. paciente eu não faço. E eu tinha que ter alguns que aceitavam. Entendeu? Entendi. E a primeira que aceitou, que me ajudou muito, foi Stana e Sofia Dutra, que hoje em dia Deus está com ela. Uhum. Mas ficamos amigas. Ela, quando eu cheguei primeiro dia, não sabia nada, aí eu disse, né, um colega aqui ia me orientar, faltou, né? Aí ela disse, afinal, vai começar ou não vai? Eu disse, olha, eu estava esperando. Ela disse, mas eu não posso esperar mais. Você me ajuda? Como é que os outros fazem? Me ensina, porque a parte de odonto eu sei fazer, eu só não sei ver o que fazer aqui. Então, peraí. Me ensinou tudo, me ensinou tamponamento, orofaringe. Aí, resultado, depois começamos a ficar amigas, ela ia fazer intubação, eu já ajudava a posicionar, ela passar a cânula de respiração. Afinal de contas, ela era minha auxiliar, depois eu era auxiliar dela, e ficamos Virou uma amigas parceria, particulares, né? Entendeu? Aí pronto. Aí depois tinha um grupo que aceitava, e tinha uns que não. Então, a gente negociava, né? E até Sim. depois o próprio chefe da clínica, da anestesia enfermeira, começaram a compreender, aí pronto, aí ficou ótimo, porque aí eu já tinha chance, já ficava, digamos assim, bem recebido o paciente para a gente Doutora trabalhar. foi uma desbravadora dessa área. É verdade. Nós estamos
uma baluarte do PNE no Pará e no Brasil. Doutora, se tivesse que elencar em vários fatores, um fator que fosse o diferencial do atendimento de uma odontologia convencional para um atendimento com odontologia para pacientes com necessidades especiais, qual fator a senhora diria que é o elo de ligação entre a odontologia convencional e a odontologia com pacientes com necessidade especial? Olha, você tem que conhecer a convencional, né? E ela a gente tem às vezes que até criar estratégias novas, dependendo do paciente que você vai receber. Eu vou citar um exemplo que agora está muito falado, o autismo, né? Uhum. Tem autismo 1, 2, 3, 4. O 1 é fácil, normal. Parte do 2, do 3, do 4, aí você já tem que conhecer bem, conversar com a família, como é a vida dele, quais são as preferências dele, para quando ele vier à consulta, você já ter o como vai começar essa linha de abordagem. Né? Entendeu? Abordagem. Isso já sai do normal, né? Outras situações assim, a gente fazer uma anamnese, mas fazer também como ele é e tudo. Por exemplo, eu tive um paciente do interior, era deficiência intelectual bem severa. Aí, o nome dele, eu me lembro bem, era Denilson. Aí eu fui e falei, disse, oi, Denilson, tá. A mãe chamou e disse assim, não chame Denilson, chame Branco, porque nós só chamamos Branco, é só como ele atende. Aí eu voltei, disse, oi, Branco, ele, pronto, né? Na mesma hora veio, de vem cá conversar com a tia e tal. Então, são informações, né? Você tem que buscar conhecer cada paciente, como ele é. Então, a senhora poderia colocar que o componente emocional, ele é o fator que divide bem essa odontologia convencional da odontologia com pacientes com necessidades especiais, seria isso? Porque você tem que aprender uma psicologia diferente da psicologia, uma odontologia adaptada para aquele tipo de paciente. Que é uma odontologia personalizada, né? Para aquele paciente. Tem que ser algo como específico. Às vezes eu digo, cada anamnese, cada recepção é individual. Mas você tem que saber com a família para poder você chegar lá, né? Olha, outro exemplo de uma que não falava, demais prejudicada, né? E a mãe ficou... E aí eu já estava com mais experiência, né? Eu digo, será que ela não entende nada, né? Aí eu comecei a fazer experiência, né? Aí eu olhei assim, eu peguei na mão dela, segurei, aí apertei, aí eu disse assim, tu estás me compreendendo, se eu estou falando contigo? Se tu estás me compreendendo, aperta a minha mão. Ela apertou a minha mão, eu digo, opa, é aqui. Entrei no paciente. Aí a mãe disse, não pergunte nada, ela não entende nada. Disse, deixa comigo, fica quietinha aí, que eu estou conversando com ela. Então, o manejo do paciente é o grande elo de uma odontologia convencional para odontologia PNE. Este primeiro momento é você conquista o paciente ou não. Você conquistou, você achou como vai ser o contato, como vai ser o acesso, né? O acesso, você resolveu o problema. É verdade. Entendeu? A partir daí, essa menina, eu dizia para ela, você quer? Aí eu conversava, seu dente dói, não dói? Aí tudo, eu disse, aí ela aperta a minha mão. Aí eu digo, olha, ela olhava nos meus olhos assim, de uma maneira, aí parece assim que ela queria... ajuda, né? Aí eu comecei a conversar também, olhando nos olhos. Houve uma comunicação diferente ali, né? E eu explicava para ela tudo, olha, eu vou fazer anestesia assim, assim, assim. E ela compreendia. A família é que não a compreendia. Uhum. Olha, só um outrozinho, que até esse também já foi, o Davi. Ele me deu, quando ele chegou agora, recente, os 2 alunos que atenderam estão fascinados, querem fazer PNE. Eu digo, graças a Deus. E uma que saiu também. Eu digo, ótimo, pelo menos esses aí já vão, né? Talvez vão fazer. Aí... ele vinha, não falava nem nada, tinha leishmanian, que é aquela de alta agressividade, se mordia tudo. Mas ele dizia, não tem, para lá. Eu dizia para ele, olha, a tia vai conversar contigo. Você quiser dizer sim, pisque,
2 vezes. Se você quiser de não, é só uma vez. Aí eu perguntava para ele, Davi, você quer isso? A tia vai fazer isso? Posso? Piscava os olhos. Qualquer coisa. Aí eu dizia assim, você está conhecendo? Apresentava o outro professor, o Jorge, né? Está conhecendo o tio Jorge? Um abraço pro Jorginho Nogueira também. Está conhecendo, lembrando do tio Jorge? Tá, né? Então, ele era a resposta. Sim, 2 piscadinhos, 1, não. Isso, então, de qualquer comunicação forma. durante essa abordagem é o grande diferencial. Tá? Então, a gente está aprendendo aqui também. Vocês. Botei 3 exemplos diferentes, né? É porque é um universo, né, doutora? A gente sabe que cada um de nós aqui tem o seu universo em particular. O deles é muito mais. É muito mais. Eu fiz a pergunta, difícil. Carla, porque eu queria entender o seguinte. Vai ser usado o mesmo material, Tudo, a mesma mesmo coisa. procedimento técnico de uma restauração, de uma extração, porém, a forma de abordar e se comunicar com o paciente com necessidade especial é o que diferencia de um paciente convencional. Exato. Ponto. Comunicação vai gerar uma personalização desse paciente. Foi isso que ficou bem claro. E assim, doutora, é uma coisa muito importante, muito importante. Como a senhora falou, até a década de 70, 80 não tinha essa inclusão. E hoje, mesmo com essa inclusão bastante divulgada, bastante informada, muita gente ainda não sabe onde procurar esse serviço. Muita gente não tem acesso a esse serviço por falta de informação. Em Belém, no Pará, a senhora pode informar qual é o lugar que, se um paciente com necessidade especial na área da odontologia precisar de atendimento, onde ele pode encontrar? Primeiro em Belém e segundo no interior do estado, por favor. Olha, o primeiro problema, a primeira pergunta, nós temos um problema sério. Número de profissionais insuficiente para isso. Eu vou já falar sobre isso. Importante. Tá? Aí, então, nós temos, desde 2004, os centros de especialidades odontológicas. Eu vou lhe interromper porque é preciso falar nisso também. Nós temos 20 profissionais especialistas em PNE no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará. 20 especialistas em PNE. Para um estado que tem aí uma população de quase 8 milhões de habitantes. Então estamos muito longe, com um déficit enorme. Enorme. Né? Por favor, continue. Entendeu? Eu vou te citar algumas coisas dos locais que tem e a fila de espera. Entendeu? Aí, então, os centros de especialidades odontológicas têm uma carência de profissionais especialistas para isso. Por quê? Na Caderno de Saúde Bucal do Ministério da Saúde 17, que dá as regras para os CELs, né, é previsto o atendimento ambulatorial e hospitalar, se necessário, para os casos de maior gravidade. Aí nós temos o problema: profissional habilitado para isso, hospital que aceite, anestesista que aceite. Aí o que acontece? Hoje tem o CIR, né? CIR. Tem o Barros Barreto também, Centro de Inclusão. A Roseli estava indo lá no Barros Barreto, eu estava conversando com ela. Tanto num como no outro. Um abraço para a Roseli também, outra colega que é uma grande referência também com PNE. E ela vai. Então, esta fila está enorme. Então, por exemplo, você está na saúde pública. Hoje em dia, quem resolvia muito a parte hospitalar era o CEL da Presidente Vargas. Sim. Né? A gente estava lá, sempre a gente encaminhava para lá. Eu encaminhei vários pacientes para lá. Hoje em dia está difícil. Por exemplo, uma das nossas, digamos assim, que eu digo filhas profissionais, agora já estou com os netos profissionais, né? A Rosália lá do centro. A Rosália também. Muito dedicada. Grande abraço para a Rosália. Então, mas ela lá não tem a anestesia geral, né? Não tem acesso. Mas então, peraí, vamos só organizar. Se um paciente com necessidade especial precisar de atendimento, a família pode levar ao Barros Barreto, ao SEMO e ao CIR.
Aí a Presidente Vargas também. E a Presidente Vargas, o CIR é aonde? É ali na Arthur Bernardi, vizinha do Sara Kubitschek. Tá, então nós temos 4 lugares de referência para atendimento, que pode estar limitado ou não, dependendo de fila de espera e de alguns casos mais graves, mas nós precisamos informar. Nós temos Barros Barreto, SEMO da Almirante Barroso, a URGS da Presidente Vargas e o CIR da Arthur Bernardes, que é ao lado do Sara Kubitschek. São 4 lugares onde tem atendimento referencial para pacientes com necessidades especiais. Para a saúde pública. Para a saúde pública. Fora da saúde pública, nós temos a Clínica Odontológica do CESUPA e a Clínica Odontológica da UFPA. Mais 2 clínicas. Nós temos 6 locais para atendimento referencial com pacientes com necessidades especiais. Nas faculdades tem um problema, férias. Suspende o atendimento, às vezes interrompe o tratamento. Às vezes o retorno no outro período fica difícil, entra. É diferente que na saúde pública você reagenda o paciente tantas vezes ele precise. Certo. No CIR, outra fila de espera, tá? Porque eles têm lá uma sala, eu já visitei, vi para sedação, e que nós não temos na UFPA e no CESUPA. Na UFPA. Né? Então, segundo a Roseli, tem ido uns casos lá para o Barros Barreto para resolver na parte de anestesia geral, que também é uma necessidade. Entendeu? Aí, então, o CIR e o Barros têm a questão do centro cirúrgico, do anestesia geral. E é pouco isto, né? Por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar, era na ordem terceira. Depois, com essas políticas, descredenciou, acabou. Eu até sugeri, por que não recontratar um hospital particular, como tem vários hospitais particulares que trabalham para o SUS. Bom, a gente fala, mas nem sempre é escutado. É uma parceria, né? Público-privada. Uma parceria. Aí, então, e tem a parte particular, que tem alguns consultórios que atendem. Por exemplo, eu atendo, a Rosária atende. A Nazaré Pita, a Andréia, a Aline, quer dizer, a então, Rosália. A Aline Magalhães já não está mais no PN. Não. Agora ela é terapeuta, não sei, parece facial, alguma coisa. Mas até onde eu sabia, ela ainda era. Não, ela foi deixando, se eu não me engano, ela até saiu do Porto Dias. Não sei, eu não tenho falado com ela, foi até a Norma que me informou. Eu digo, poxa, que pena. Mas cada um toma o rumo que quer na sua vida. Sim, né? Mas como a gente está voltando para cá, então nós já sabemos, tanto público quanto privado, Belém tem uma linha de atendimento, mas eu faço a outra pergunta. No interior do estado, a senhora sabe de alguém? Por exemplo, tem alguns, e agora neste último curso que foi feito no CESUPA de especialização, nós temos alguns colegas que residem e trabalham no interior, né? Então, lá tem a Viviane, está, se eu não me engano, em Paraopebas, tem outras, eu não sei bem, até perguntar para a Roseli direito, porque eu estava participando com ela do curso de especialização, foi quando eu me acidentei, fiquei impossibilitada de ficar, tive até que ser afastada do trabalho, por causa que o sindicato não quer professor engessado, trabalhando em sala de aula, né? E eu tive que me afastar. Então, eu sei que tem, a Viviane, eu sei que está em Paraopebas, tem outras que tem umas 3 ou 4. Deve ter estão registradas nas maiores cidades do interior, né? Mas isso é importante porque ali, como eu disse para elas, vocês e as cidades do entorno já não tem que trazer o paciente para Belém. Já pode ficar no Paraopebas, Santarém, Redenção, Castanhal. Já deve ter alguma situação aí que tem nesse atendimento. Porque isso alivia, porque quando eu estava em atividade, às vezes as mães vinham, traziam até de avião, de barco, para poder fazer um atendimento, às vezes, simples. Porque ninguém atendia. Agora já descentraliza e já fica um polo de atendimento, né? Sim. A cidade e o entorno todo. Doutora, com quanto tempo dura o curso de especialização para paciente com necessidades especiais? São 2 anos. São 2 anos de curso. E tem uma procura... O outro curso lotou, Uhum. entendeu? Agora ela estava programando, talvez vai abrir outro. Sim. Por exemplo, foi feito o curso de laser também. Sim. E ficou até gente fora, porque foi completadas as vagas. No né? CESUPA. No CESUPA. Tá, é só no CESUPA que está tendo?
Olha, A tá especialização? tendo, parece um que vai começar, porque tem 2 ex-alunos meus que vão fazer na UFPA. Quem coordena, me parece que, deixa eu ver quem é, eu acho que é um dos professores de lá. Porque quando eu era presidente da BO, nós fizemos com a Rosália ainda cursos com pacientes com necessidades especiais também lá na BO. Acho que a senhora até chegou a dar aula lá também. Não, esse, eu e ela fomos, digamos assim. A gente... O mais recente é esse. Esse foi, parece que em 2010, se eu não me engano. Aí nós tivemos 12 inscritos, mais 4 desistiram, saíram 8. Mas desses 8, a maioria foi embora daqui, ficou o Michel, a Carita, a Aline, que não está mais. Sim. E ficamos com déficit ainda de profissionais. E para os acadêmicos que estão nos assistindo, doutora, eu acho importante, eu tive 2 experiências que assim, eu acho muito importante, relevante, no interior. Uma foi quando eu estava no, acho que, 3º ano formado, 2º ano formado, eu trabalhava em Benevides, no consultório, né? Trabalhava ali ganhando comissão, e apareceu, doutora, lá um paciente síndrome de Down, e a mãe dele já tinha 18 anos, já grande, e a mãe dele falou que ela já tinha ido em 2, 3 consultórios e ninguém queria atender ele, nem começar o atendimento, né? E eu ali falei, não, traga ele que a gente vai ver. E conversando, analisando o paciente, né? Fazendo dessa forma, buscando informações, realmente ele tinha ali, eu acredito, várias raízes residuais para tirar, entendeu? E a gente conseguiu fazer todo o tratamento dele, fazer todas as extrações, e aconteceu aquilo que você falou ainda há pouco. O tempo que eu fiquei em Benevides, eu ganhava cupuaçu da mãe dele toda semana, trazia bacuri para mim, né? Essas coisas. E já em Abaetetuba, aconteceu de um paciente, isso já faz pouco tempo atrás, uma mãe me procurou lá, um paciente autista, que já tinha ido em 3 profissionais em Abaetetuba, uma cidade que tem muito dentista, e os 3 falaram, olha, só com sedação para Belém para poder fazer. E me indicaram, como a minha irmã saiu um período do consultório, eu trabalhava para ela é odontopediatra, eu passei a atender as crianças ali, né? Fiz uma atualização e tal, tudo. Me indicaram. Eu atendi esse paciente autista ali no consultório, fiz 2 consultas de condicionamento, que ele era bastante agitadinho mesmo, mas consegui fazer todo o tratamento dele, restauração, limpeza e extração. E é interessante que a mãe dele foi para a rede social e fez um depoimento emocionado lá. Por quê? Porque ela disse que os dentistas falaram para ela que não ia conseguir só com sedação para cá, para Belém. E eu consegui fazer o tratamento dele a Abaetetuba. Então, para quem está nos assistindo, entender que essa é uma área que realmente é carente e que além vamos dizer, lógico, a gente vai ganhar por isso financeiramente, mas esse retorno da família, esse retorno de ver que alguém cuidou de alguém que precisava de algo especial, algo diferenciado, eu acredito que é muito importante. Doutora, sobre os protocolos de procedimentos terapêuticos, hoje nós temos a utilização da sedação, do laser, o controle da dor, da infecção, que é diferente do que foi um dia, né? Então, o tratamento hoje tem métodos auxiliares para obter mais êxito. E, na sua opinião, esse pode ter sido o maior avanço dentro do atendimento, ou realmente a comunicação com o paciente, com a família é o diferencial? Será que agora a pergunta que eu lhe fiz vai lhe colocar numa saia justa? Tratar com laser, com sedação, com fármacos mais potentes é tão ou mais importante que a comunicação com o paciente e a família? Não. Olha, no caso, sempre você tem que ter condições de, no caso, por exemplo, por que você vai usar uma sedação? Tem que conversar com os pais, porque só fazemos com autorização escrita. Sim, sim. E, particularmente, eu acho assim, se você tem um tratamento extenso, o ideal é anestesia geral em centro cirúrgico, até pelo suporte que tem o hospital, uma necessidade até de fazer uma internação mais demorada, uma recuperação às vezes um pouco mais difícil, por causa de algumas dificuldades do paciente. No hospital tem mais recurso.
A sedação, que você perguntou, é para procedimento mais rápido e que a criança, o adolescente, ou até um paciente adulto, mas que seja com prejuízos mentais, ele possa reagir bem. Eu não tenho bons resultados, nunca tive, com sedação, porque quando o paciente parece que sente que vai receber alguma coisa, ele reage. E você, às vezes, a sedação tem que fazer também uma contenção, que não é uma coisa interessante, entendeu? Em autismo, contenção não é interessante. É melhor você internar, para ele não ter lembrança daquele atendimento. Porque senão ele vai ter lembrança da contenção, ele não entra mais no consultório, entendeu? O laser, a gente conversando, você vai ver uma luzinha, sempre aquela conversa, né? Ele pode até aceitar. Agora, se ele tiver reação de medo, você não vai conseguir. Então a comunicação está valendo ali. Ali tem que começar sempre convencendo ele de que aquilo é bom para ele. Certo. Tá? Então, okay. É como fez. Pergunta respondida. Então, vai voltando sempre à história. Primeiro momento é de suma importância, né? Tá. Vou para outra pergunta aqui que também é pertinente. Sobre o futuro da odontologia PNE, a partir do momento que ela foi reconhecida como uma especialidade, já houve um crescimento, já houve um reconhecimento, assim como o da odontologia. Qual a sua consideração para que isso se torne mais fortalecido ainda para o profissional que vai atuar nessa área? Olha, como eu trabalho com aluno, profissional já feito, não é fácil da gente convencer, ele já sempre tem outras ideias. Até como você falou ali, né? A harmonização facial, eu tinha aluno que saiu da faculdade e não foi fazer odontologia, foi logo se inscrever no curso de harmonização. Ele não quer ser dentista propriamente dito, né? Então, a esse você não vai convencer, difícil. O aluno, por que eu sempre achei, até por causa da minha situação inicial que eu contei para vocês, eu comecei a falar que precisava e tudo, né, fazer uma introdução da disciplina depois que ela ficou oficial nas faculdades, porque você tem que convencer ali o aluno começando. O profissional que está profissional, dificilmente você vai conseguir, né? Então, é justamente, quer dizer, o futuro da especialidade está ainda na faculdade. Na formação, né? Na formação do aluno, desde o primeiro Instruir uma odontologia, né? Dentro dessa humanização, dentro desses critérios de saúde bucal, saúde coletiva, e que leva, né, um atendimento para a saúde de um modo geral. O problema é que hoje em dia, como a senhora diz, entra na faculdade para fazer estética. Eu acho, né, também, doutor, que assim, ainda há um preconceito, entendeu? Em relação aos pacientes com necessidade especial. Que depois que a pessoa passa por uma experiência que nem você passou, eu, por exemplo, eu não atendia criança. Eu fazia muito cirurgia e tudo. Quando a minha irmã precisou sair de licença para ter bebê, eu atendia no consultório dela na Baitetuba, ela falou para mim, Renato, e as minhas crianças? Entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma atualização e passei a atender criança. Qual foi o resultado? Quando ela voltou, metade das crianças não queriam mais voltar com ela, queriam continuar comigo. Gostar, Por quê? Porque quando eu tive aquela experiência ali, e isso muito passa pela pediatria também, né? De conversar, de se comunicar e de dizer o que vai fazer, preparar a criança para o que vai fazer, né? Para ganhar essa confiança, isso também a gente passa no PNE. Eu acredito que esse relacionamento aí motiva a gente continuar. Então, quando o acadêmico tem essa experiência, não tem esse preconceito, não quero pegar, porque isso eu não quero. Quando ele passa por essa experiência, eu acredito que abre esse horizonte para ele ver a importância e saber que é um mercado que precisa também. Com certeza. E se ele trabalhar bem, ele vai ter um cliente a vida toda, porque eu sempre enfatizo o tratamento que ele precisa e a prevenção continuada. Então, aí aquele paciente vem, aí depois outro, e você forma uma clientela. Lógico que você vai, sendo consultório particular, ganhar dinheiro, né? Então, o problema todo é justamente que
como você falou, tem um certo preconceito quando eles entram. Esse preconceito a gente tenta tirar logo no início, dizendo que ele um dia pode ser um deficiente. Certo. Né? Doutora, Ele tem que olhar o mundo de outro modo. Só ratificando o que ela está dizendo é fato, porque quando eu atendi esse paciente Benevides, lá, síndrome de Down, a mãe dele indicou lá na PAI, entendeu? E me falou meu nome. Começou a chegar outras mãezinhas lá com outros pacientes, porque ninguém na cidade atendia. Então, e isso tem anos aí atrás, né? Tinha 3 anos de formado, eu vou fazer 14 em janeiro. Então, ratificando mais uma vez, é uma área que realmente precisa e é uma área que é recompensadora não só do ponto de vista financeiro. Eu já vou informar vocês que a direção está pedindo aqui, que a gente está com o tempo estourado, já a conversa é uma delícia, a gente vai que se perde até no tempo, mas a gente vai começar a entrar na fase final da nossa conversa e eu vou lhe perguntar agora sobre os projetos futuros da Apone. Eu sei que é uma pergunta que é um pouco... desconcertante, delicada, né? Mas qual é o futuro da Apone, os projetos futuros para a Apone? Nós estamos agora reunindo, nesta semana até que passou essa, justamente para traçar o futuro, o que é que pode fazer, se a gente tem condições de fazer ou se tem que dar um tempo. Porque, como eu digo, nós não temos quase ninguém querendo ser sócio. Aí é difícil, né? Então... eu digo, se a gente conseguisse alguma outra situação, mais adesões, né? Olha, eu falei para ela quando eu cheguei que eu acho que o odontopediatra é um profissional talhado para trabalhar. É um caminho, é verdade. Mas ele precisa ir para outras áreas, porque no início eu aprendi a fazer endo, aprendi a fazer outras coisas, porque ninguém dos endo queria atender, né? Então, como eu digo, o fundamental é começar cedo. Olha, todo mundo diz, o doutor João Paulo, nós trabalhamos junto, preparando currículos, preparando tudo, desde o início, como eu digo, desde a gestação do Cesupa. Quando o Cesupa nasceu, já nasceu com um paciente especial determinado no período final. Depois foi odontogeriatria a partir do dia 9, mas ela nasceu no 2008, né? Assim foi, porque foram as necessidades que nós fomos conversando e vendo que vinha. Né? Então, nós temos no Cesupa, que é onde eu consigo atuar, né? Desde o bebê, você entendeu? Atende a clínica de UOI, da 2, que é a UOI do 8, do 9º período, nós temos desde criança até adolescente na UOI, que é chamada Unidade Odontológica Infantil. E quando atinge a idade limite, passa para a clínica de adultos, entendeu? Então, a gente gostaria, digamos assim, a Apone ter condições, digamos assim, ou de publicar alguma coisa, chamando atenção para isso. Né? Na época que, por exemplo, quando ainda era lá na Munduruku, era o Paulo Bise até que era o presidente, eu fiquei lá como secretária só para escrever artigos no jornal para os outros colegas lerem e compreenderem, né, a importância. Então, a Apone foi criada justamente para, digamos assim, para incentivar também outras colegas, não só dentistas, mas também de outras profissões que precisa, por exemplo, fisioterapia precisa também atender. Muitos precisam disso, né? Quando foi criada a Apone, em que ano? Olha, agora só eu vendo, porque até já me esqueci de coisa, mas já faz bastante tempo. Foi antes da academia? A academia foi em 94. Muito antes. Eu posso até depois te repassar. Teve um ano ainda que nós fizemos até uma jornada. Foi na Mundurucus ainda, né? E nós fizemos uma jornada que foi até lá no Hotel Sagres, que veio jornada, que era a Jornada Odontológica de Pacientes Especiais. Hoje eu acho que acabou, porque os antigos colegas, que depois nós começamos a relacionar e fazer... Era tipo um congresso reduzido de todos os brasileiros, de todos os estados vinham e a gente trocava informações. O doutor Rui dos Santos Pinto de Araçatuba era o cabeça-chefe desses movimentos, dessas jornadas. Mas ele já faleceu. Outros que estavam com ele também. Com o passar do tempo, foi caindo, outros saíram e eu acho que até morreu
essas jornadas que nunca Sim. mais eu recebi nenhuma comunicação, né? Ok. Então, aí a gente fica assim meio desapoiado, né? E digamos assim, só nós, eu, Rosário e Roseli, é um pingo de gente para isso. A gente vai sentar, conversar. E ver se tem algum direcionamento, né? E Certo. a nossa jornada, vamos e venhamos, foi muito boa. Veio né? muita gente, Imagina. entendeu? Faz muitos anos, tem mais de 20 anos isso. Tá. Entendeu? Doutora, as suas considerações finais, tá? Principalmente em relação à atualidade do nosso Conselho Regional de Odontologia do Pará, como a senhora tem visto a nossa atuação. E depois olhe para essa câmera e faça um convite para que as pessoas assistam o Odontocast sobre pacientes com necessidades especiais. Por favor. Tá. Sobre o Conselho. Olha, o Conselho Regional, a gente tem observado o interesse agora da diretoria e, digamos assim, também fazer uma renovação positiva de ações, né? E de, digamos assim, de reconceituar a atuação da direção, né? Isso é muito importante, é um pouco difícil às vezes, mas a gente precisa às vezes ter um grupo que reorganize, porque me parece que vocês estão lutando e para isso, para reorganizar e para valorizar a nossa profissão, né? Que o conselho, quer dizer, tem que mostrar a ética profissional, que a gente tem que ter o interesse e o amor à profissão, né? Entendeu? E o federal, eu não sei bem, mas eu tenho, assim, não gostado muito de algumas coisas, né? Eu acho que alguns dirigentes precisam abrir os olhos para uma outra realidade. Posso até estar sendo injusta, né? Mas estão, assim, muito aferrados a coisas que eu acho que hoje em dia já deveria ser visto de outras maneiras, tá? Uhum. Eu posso esclarecer isso antes de terminar também, porque este ano está sendo trabalhada a atualização do Código de Ética, que está defasado, né, em 10 anos, e as ações que o governo federal, que o Conselho Federal tem feito, ela tem tentado, junto a todo o sistema de conselhos, fazer um fomento de ações de fiscalização, inicialmente de forma educativa e depois de forma punitiva, quando não tem outra saída, mas até porque o Conselho Federal ele também passou por uma intervenção em 2015, a Operação Tiradentes tá ativa até hoje, né? E a nova diretoria do Conselho Federal não tem medido esforços, talvez a senhora não tenha esse conhecimento, Não. mas nós estamos tendo muita ajuda do Conselho Federal, inclusive nos doou veículos, nos doou finanças para fazer várias ações que nós estamos fazendo, né? Então, eu coloco isso porque é preciso que saibam também que hoje a atuação do federal ela é voltada para a melhoria do serviço, para os outros conselhos serem beneficiados dentro de um processo geral de fiscalização da ética profissional. E tem buscado avançar, né, doutora? Sempre, assim, é uma coisa importante a gente perceber isso, que tem algumas coisas, como você falou, né, que precisam avançar. E está sendo feito trabalho nesse sentido, da gente avançar, da gente valorizar a classe e da gente poder, hoje a gente sabe aí, né, por várias informações, que tem hoje mais faculdade de odontologia no Brasil que em todo o mundo. E que não é culpa do conselho, o MEC é quem libera, é o governo federal quem libera, né? Então são mais de 600 faculdades aí espalhadas pelo Brasil inteiro, então isso é uma questão que não depende do Conselho Federal. Mas, voltando às suas considerações finais, né, para poder fazer o convite para o público assistir o nosso Odontocast. Olha, eu quero agora falar para todos os nossos colegas, né, que venham assistir o Odontocast, até para se conhecer melhor cada atuação de especialidade odontológica e não se fechar só na sua, né? Olhe, faça com um olhar amplo o quanto a odontologia também nossa já avançou. Porque com meus 56 anos, o que eu saí da faculdade, porque já melhorou, como eu digo, ela está em evolução. Então, esta evolução deveria ser
olhada por todos nós, Sim. né? A gente abrir um olhar amplo de quanto ela já avançou e o quanto ainda poderá avançar, né? Com as novas tecnologias que vão E surgindo. com as informações. Né? Entendeu? E as informações todas é você também estar em contato com as instituições, como o conselho, com as outras associações, para saber o que está acontecendo. Com certeza. Né? É não se isolar, senão você não vai saber nada. Verdade. Então, o OdontoCast é uma oportunidade que o conselho nosso está oferecendo para toda a classe conhecer a atuação de todas as especialidades que estão em atividade. Que bom. Muito obrigado, doutora Clélia. Foi uma satisfação enorme, um prazer aprender um pouco mais com a senhora. Renato, suas considerações finais, meu querido. Quero só agradecer a presença da doutora Clélia, foi extremamente enriquecedor lhe ouvir, né? Ouvir a sua experiência e também aprender mais dessa área que é tão importante hoje, né? E aos nossos colegas que estão nos ouvindo aí, nos vendo, né? Seguir o canal no YouTube e também poder estar compartilhando, porque é uma das frases que eu aprendi e que eu mais gosto. A informação é um dos poderes que rege o mundo, né? Se você tem a informação e sabe aplicar, você sai na frente de muitas pessoas. E eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para toda a nossa classe e para a sociedade também as informações que foi passado aqui. Com certeza. Obrigado, Renato. Doutora Carla, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né? E, assim, uma honra enorme de estar na presença da doutora Clélia. E dentro, eu que faço odontopediatria, é muito peculiar esse atendimento, esse olhar humanizado no universo que dentro da criança, seja ela especial ou não, né? Seja ela deficiente ou não, que tem que ter essa situação humanizada para que a gente consiga, né, poder promover aquilo que tanto o paciente precisa, né, que é a saúde bucal. Então, assim, fiquei encantada, porque eu me vejo na senhora. Obrigada. Né, apesar de eu não ser especialista na área, mas, assim, é um encanto. A gente vê o quanto seus olhos brilham ao falar de um atendimento que, muitas das vezes, traz o retorno para o paciente, mas é uma satisfação pessoal, poder contribuir, né, de um jeito que nos reforça emocionalmente a cada atendimento, a hora que a gente vê aquele paciente bem cuidado, bem atendido, com amor e com carinho. Então, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que a classe odontológica, assim, está de parabéns de ter uma pessoa como a senhora dentro dessa referência dos pacientes com necessidades especiais. Obrigado, Carla. Eu agradeço a oportunidade de divulgar, porque é o que eu canso de dizer, vou completar este mês 82 anos, eu Nossa. preciso ter seguidores, Com certeza. porque a clientela continua. Mas a senhora já tem. Já pode ter tem, eu já certeza. estou muito seguidora. Vamos fazer uma especialização? Eu acho que eu estou pensando nisso. Aqui vai um exemplar do nosso código de obrigada. ética. Um exemplar do Sorrisos Brasileiros, essa é uma revista do CFO. Obrigada. E ela tem tido uma atuação também de informação. A canequinha aqui, ela é sua, é um brinde do OdontoCast, tá? Agradecer ao Pedro da Laba Dental, sempre a força de participar conosco com a doação das canecas. E dizer para vocês que mais um episódio do podcast está sendo finalizado com todas as informações necessárias para que a sociedade possa utilizar da melhor maneira possível, para que a classe odontológica possa ser contemplada com esse bate-papo que a gente teve aqui, com uma sumidade, com uma grande referência da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Ficamos por aqui com o OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Assistam. Um abraço a todos. Um minutinho só. Opa. Quem quiser maiores informações, pode me procurar que a gente conversa. Telefone, doutora Clélia. Pode Qual dar o o seu telefone. 999827149. Pronto. Fechou. Qualquer coisa, a doutora Clélia está aí para atendê-los. Um grande abraço, pessoal.